Olá, o meu nome é Macorati e nesta videoaula eu vou apresentar a vocês o acesso a dados usando o Adonet. O objetivo é mostrar nessa videoaula como utilizar os recursos da Adonet para realizar as tarefas básicas de acesso a dados. Quando eu digo tarefas básicas, estou me referindo a seleção, inclusão, alteração e exclusão. Bom, aqui no portal macorati.net, no meu site, você vai encontrar diversos artigos que tratam do acesso a dados usando o VBNet, na seção VBNet, o C#, na seção C#, onde você pode encontrar diversos exemplos para se basear em como usar a Adonet para acessar dados. Bom, essa aula ela está dirigida para os iniciantes, aqueles que estão começando agora e querem saber como eles fazem para acessar dados. Então eu vou começar com um exemplo simples, mostrando como acessar e realizar as principais operações de manutenção de dados usando o Adonet. Então, eu vou mostrar a aplicação que foi criada. Eu vou criar a aplicação para você novamente. E o meu objetivo é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o caminho normal de quem está começando. Geralmente, colocar código no formulário, em eventos de controle de formulário. Essa basicamente é o caminho normal para aqueles que estão iniciando. Então eu vou mostrar como fazer e como fazer o acesso a dados nesse modelo. E em seguida eu vou mostrar como podemos aperfeiçoar e caminhar para um modelo, uma arquitetura mais aperfeiçoada, que seria a arquitetura em camadas. Então, a minha aplicação vai ser uma aplicação Windows Forms e eu vou usar somente ferramentas gratuitas. Eu vou usar o Visual Basic 2008 Express Edition, o SQL Server 2005, que vai ser o nosso banco de dados Express Edition. Então tudo que vai ser feito aqui vai ser feito com ferramentas gratuitas que você pode baixar na sua máquina para reproduzir essa videoaula. Bom, eu vou mostrar aqui a aplicação funcionando para você ter uma ideia. Então eu tenho um formulário, que eu chamei Cadastro Windows Forms. Nesse formulário eu tenho 1, 2, 3 controles text box, 4 botões e um grid view. Eu tenho um banco de dados chamado estoque que tem uma tabela produtos. Essa tabela possui 3 campos: o ID do produto, o nome e o preço do produto. Então, aqui, após eu criar o formulário, o que geralmente é feito? Nós colocamos código nos eventos. Criamos uma aplicação orientada a eventos, onde o usuário vai interagir com a interface e os eventos vão disparar a execução do código. Por exemplo, aqui eu tenho o evento do botão exibir, chamando uma rotina exibir produtos. A rotina está definida aqui embaixo. Então aqui eu tenho a rotina, eu vou mostrar como construir aqui todo o código. Então aqui eu não estou usando nenhum assistente, fazendo tudo via código, certo? Então cada botão tem um código que vai executar uma operação: exibir, inserir, atualizar e deletar. Então vamos executar. Naturalmente tudo isso vai ser feito aqui no banco de dados, que está local na minha aplicação. Então eu vou executar a aplicação. Pronto. Ela inicia exibindo os dados cadastrados. Então vamos começar. Bom, aqui ele já está exibindo. Então vamos inserir. Para inserir, eu vou digitar aqui o nome de um produto. Vamos colocar aqui cola e um preço. Aqui eu não estou me preocupando com formatação, com nada. Então eu vou dar inserir.
Ok? Vamos ver se cadastrou no banco de dados. Pronto, eu mandei exibir, tá? Realmente foi cadastrado e está sendo exibido. Então vamos atualizar um produto aqui. Então olha, aqui eu tenho o seguinte recurso. Vamos supor que eu quero atualizar o lápis. Então eu vou clicar aqui, ó. Note que quando eu seleciono uma linha do Grid View, ele já popula os text box. Então vamos supor que o preço esteja errado. O lápis está muito caro. Então vamos, né, atualizar. Então eu vou mandar exibir. Então lembre-se que lápis passou de 1,25 para 1,10. Olha lá. Então foi atualizado, tá? E vamos excluir. Eu vou excluir esse produto aqui, ó. Certo? Então eu tenho que selecionar o produto e vou excluir. Tá pedindo a confirmação? Ok. Vamos exibir. Pronto, não está mais lá. Então, aqui eu estou realizando as operações básicas de exibir, inserir, atualizar e deletar. Essa vai ser a nossa aplicação padrão nessa primeira videoaula. E eu estou usando o que? O código. Deixa eu parar a aplicação, né? O código no formulário, que é o mais comum, né? Onde o iniciante começa. Então, eu vou fechar o projeto e eu vou mostrar como essa aplicação foi feita. Eu vou recriar ela para vocês, ok? Então vamos lá. Você que está começando agora, que quer aprender como construir, criar uma aplicação de acesso a dados usando o VBNet. Muita gente faz confusão. O VBNet e o Visual Basic é a mesma coisa. Olha, gente, veja bem. Antes do lançamento da plataforma .NET, existiam. A última versão do Visual Basic foi o Visual Basic 6, que era a aplicação, né, que tinha sido originada do Basic, passou diversas evoluções. Com o lançamento da plataforma .NET, então o nome do produto passou a se chamar VBNet, porque ele veio com uma nova plataforma, trouxe muitos melhoramentos, muitos recursos. Então o VBNet é uma evolução do Visual Basic 6. Tá? Então eu tive o VBNet, depois eu tive o Visual Basic 2005 e agora eu tenho o Visual Basic 2008. Estou falando da versão Express ou Visual Studio, né? Começamos com a versão 1.0 da plataforma .NET, 1.1, depois 2.0, 3.0 e agora na versão 3.5. Então atualmente eu tenho o Visual Basic 2008 Express Edition, que é muito diferente do Visual Basic 6. Tá? Um projeto feito no Visual Basic 6, dependendo como ele foi construído, ele pode até ser migrado, mas dificilmente você vai conseguir migrar um projeto sem fazer grandes alterações nele, a não ser que ele seja um projeto muito simples. Então vamos lá. Então, você pode baixar o Visual Basic 2008 aqui no site da Microsoft, né? Se você tem dúvida, é só procurar no Google, ó. O amigo de todas as horas. Então é só você digitar aqui, ó, Visual Basic Express Download. Pronto. Olha, isso aqui é o 2005 ou 2008? Sugiro você usar o 2008, né? Mesmo porque o 2005 ele já não é dado mais suporte. Então aqui você pode fazer o download aqui no Super Downloads também, certo? Recomendo que você faça o download também do Service Pack 1, né? Traz algumas correções. Então, aqui você tem essas funcionalidades. Bom, mas voltando aqui à nossa aplicação, depois de você baixar, nós vamos criar um novo projeto, uma nova solução. Então, ó, File, New Project. Então, ó, aqui eu vou decidir o tipo de aplicação. Eu vou querer criar uma aplicação Windows Forms. Eu poderia criar uma class library, que seria se eu quiser criar uma DLL, né? Ou então para usar no meu projeto, mas um projeto do tipo class library seria para mim gerar um componente. Uma aplicação WPF, né? Que é o Windows Presentation Foundation, tá? Um WPF Browser, uma aplicação console e tem templates que você pode baixar
na internet. Vamos aqui focar na nossa aplicação, que é o Windows Forms. Essa aplicação aqui, como eu usei aqui uma aplicação chamada de estoque, eu vou chamar estoque demo, tá? Que vai ser uma aplicação que vai cadastrar produtos. Então, estoque. Então, eu vou criar um new project, ok? Ele criou um novo projeto. Olha aqui, ó. Então, eu tenho um novo projeto. Eu tenho um formulário aqui, né? Do projeto. E então, ajustando aqui, eu tenho o formulário padrão que é criado, né? Então, eu tenho aqui o meu projeto Stock Demo, aqui My Project, onde eu vou definir as configurações do meu projeto, né? Tem a guia para publicação, para configurações, né? Aqui eu posso definir uma variável, né, do tipo Application User, ela pode ser visível por toda a aplicação. E aqui no meu formulário padrão, né, aqui eu tenho duas guias. Essas guias aqui elas podem ser customizadas, né? Geralmente a gente deixa assim, que é mais fácil de trabalhar. Então eu estou trabalhando aqui com o meu projeto, com o meu formulário selecionado. Então eu vejo aqui as propriedades do meu formulário quando eu seleciono ele na área de desenho. Então, ó, o nome dele tá Form 1. Se eu quiser mudar, ó, geralmente nós adotamos as primeiras 3 abreviações ser usada referente ao controle. Por exemplo, FRM eu sei que é um formulário, tá? Nós vamos ver aqui nos demais controles. Então eu vou criar aqui o meu formulário. Deixa eu colocar um cabeçalho aqui, ó, o text. Ele vai mudar o título do formulário. Stock Demo. Certo? Então aqui eu vou usar o formulário como vai ser a minha interface da minha aplicação. Ele, quando eu executar a aplicação, vai ser apresentado. Então, se eu executar do jeito que está aqui agora, ele vai executar. Só que ele vai mostrar um formulário e não tem nada, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar controles nesse formulário. Então, olha, aqui na guia na toolbox, eu posso aqui em View habilitar, né, ou desabilitar a visualização da toolbox. E aqui eu tenho agrupado por guias os controles. Então, ó, os controles mais comuns, tá? Os containers, tá? Os controles de menu, certo? De dados, ok? De componentes, para impressão, para diálogos, o WPF, tá? O Visual Basic Power Pack, que é uma compatibilidade com o Visual Basic 6. E aqui eu tenho todos os controles. Vamos aqui abrir a guia dos Common Controls. E aqui nós vemos os controles que eu vou usar nesse formulário. Eu vou cadastrar produtos, certo? Então, geralmente, quando eu faço um cadastro, eu preciso armazenar as minhas informações. E geralmente se faz isso usando um banco de dados. Então, antes de eu definir aqui no meu formulário o layout, né, a disposição dos controles, eu preciso criar o meu banco de dados. Então, eu vou usar aqui no próprio Visual Basic 2008, eu tenho a opção de criar o banco de dados. Então, ó, eu vou clicar, aqui eu posso clicar com o botão direito e colocar Add, deixa eu puxar mais para cá que não, vocês não vão ver. Add New Item. Ou então, em Project, se eu quiser incluir um novo formulário, Add Windows Form, uma nova classe, Add New Item. Vai ter o mesmo efeito, se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui, Add New Item. O que isso vai fazer? Um novo item,
ele vai me apresentar aqui os itens, os templates, que seriam modelos, né, que eu tenho disponíveis aqui. Ó. Eu tenho já templates pronto, tem um formulário about box, um formulário de diálogo, um modelo para classe, para dataset, tá vendo? Local database, um formulário de login, tá? Uma tela de apresentação, um arquivo texto, um controle de usuário, um controle WPF, o link to SQL, certo? Então eu vou trabalhar criando um banco de dados. Aqui você vê dois, local, olha que quando eu seleciono ele coloca aqui, ó, database, que é o nome genérico que ele dá, e a extensão. SDF é a extensão do Compact, né, do SQL Server Compact. Eu vou trabalhar com o database baseado em serviço, que é o MDF. E aqui eu vou dar o nome de estoque demo. Então eu vou criar um banco de dados local na minha aplicação que vai se chamar estoque demo, certo? Tá? Ele é um banco de dados SQL Server. Então eu vou dar um add, ele vai criar para mim um banco de dados. Note que eu não precisei sair. Olha, ele vai procurar retornar informações do banco de dados, certo? Então, ó, isso é muito importante para você que está começando agora. Então ele falou, ó, o banco de dados que você selecionou, ou ele é novo, ou ele não contém nenhum objeto, ele não tem nada, eu estou criando ele agora, né? Então aqui, ó, ele está dando um nome para o dataset. Olha, eu não vou falar de dataset aqui nessa videoaula, e nós não vamos usar dataset, mas eu poderia até interromper aqui, mas eu vou continuar, vou dar o finish, porque ele vai fazer uma coisa muito importante, tá? Ele vai gerar um arquivo appconfig, olha, e nesse arquivo appconfig, olha, tem uma seção chamada connection string, e aqui, ó, ele já colocou a string de conexão para mim, ó, certo? Então eu vou usar essa string na minha aplicação. Então, ó, e ele criou aqui meu banco de dados. Quando eu clico no banco de dados, na janela Database Explorer, ele me abre o banco de dados com todos os objetos. Ora, um banco de dados, ele possui objetos como tabelas, views, storage procedures, functions, né, e outros objetos. O que me interessa aqui agora são as tabelas. Então eu vou criar uma tabela, tá? Note que ela não tem nenhuma, então eu vou clicar com o botão direito em cima do objeto table e vou colocar add new table, ou seja, incluir uma nova tabela. Porque eu quero criar uma tabela chamada produtos, certo? Então, se você está começando agora, eu vou aqui dar uma palhinha e vou falar um pouco sobre banco de dados, bem resumido, bem simples. O que é um banco de dados? Olha, vamos fazer algumas analogias aí, olha. Para você que não tem ideia do que é um banco de dados, ó. Vou imaginar um caderno de anotações, tá? Esse caderno pode ter, geralmente é dividido em seções. Vamos supor que numa seção você resolva fazer uma agenda de telefones com várias folhas, tá? E essa aí vai ser a tua agenda. Vamos supor que tem aqueles cadernos universitários que tem uma divisão, você vai reservar para a agenda. Então, olha, o caderno é como se fosse um banco de dados, certo? É lá que você guarda informações. Assim como o caderno serve para guardar informações, o banco de dados também. Então, vamos supor que no seu caderno, aquela divisão de agenda de telefone, você vai guardar o que? Você vai anotar os telefones, por exemplo. Você vai numerar, fazer uma numeração, né? Você está anotando nas linhas do caderno. Então, ó, o nome da pessoa e o telefone, bem simples. Então, olha, essa seção, ela seria equivalente a uma tabela, tá? E esqueci de falar aqui, ó, um caderno, ele pode ser comparado a um arquivo. Lembra aqueles arquivos, acho que nem sei se usa mais ainda, que tem gavetas onde você guarda a pasta. Então, ó, um caderno seria um arquivo, que pode ser comparado a um banco de dados. Uma seção do caderno seria uma gaveta, que seria a tabela do banco de dados. Então, ó, eu posso ter no caderno várias seções, pode ter várias tabelas. Comparando aqui, fazendo analogia com o arquivo, eu posso ter várias gavetas, que seriam cada uma gaveta. Então, aqui eu tenho a gaveta agenda, né?
Aqui no meu caso vai ser produto, né? E o que acontece aqui quando você põe uma informação numa linha? Quando você informou, ó, o 1 é o José Carlos e o telefone tal, cada uma dessas informações são os campos da linha ou do registro, ou campos da tabela. Então isso seria equivalente à pasta que você coloca na gaveta. Então eu tenho a pasta, que é o registro. Ou seja, em cada pasta você vai colocar nessa pasta a informação do José Carlos Macorati, o telefone dele, certo? Então eu tenho o registro que está na gaveta do arquivo, que está no arquivo, que é o banco de dados, a tabela e o registro, certo? Então eu tenho, fazendo uma analogia, o armário é equivalente ao banco de dados, as gavetas são tabelas. Então um armário pode conter muitas gavetas, um banco de dados pode conter muitas tabelas. Estou falando aqui, me referindo mais ao banco, ao SQL Server, ao Access, MySQL, né? E assim por diante. Então, as pastas seriam equivalentes aos registros, e a linha do caderno seriam os registros. Então uma gaveta pode conter muitas pastas, certo? E uma tabela pode conter muitos registros, certo? Então olha, eu tenho a pasta seria o registro, a gaveta seria a tabela e o arquivo seria o banco de dados, né? Então o registro, cada informação eu dou um nome. Por exemplo, eu chamo de código, o nome da pessoa eu chamo de nome, e a informação do telefone eu chamo de telefone. Então isso eu chamo de os campos da tabela. Então vamos voltar aqui que você vai entender melhor. Então nessa tabela, eu vou criar Add New Table. Ó, ele vai me abrir. Ele está pedindo o nome da coluna. O nome da coluna que ele se refere aqui seria assim, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 colunas. Qual é o nome dessa primeira coluna? Então, ó, aqui, ó, seria código, depois nome e depois telefone. Vamos ver como ficaria aqui. Então, ó, imagine, eu estou criando uma tabela, uma gaveta, ou definindo aqui uma seção do caderno. Então eu tenho que definir o que eu vou gravar aqui. Vou gravar o código, o nome e o telefone. Aqui eu vou criar uma tabela chamada produtos, tá? Então, o que eu vou gravar aqui? Eu vou gravar o código. Aqui ele está pedindo tipo. Você vai entender isso depois. Então, ó, o meu código ele é inteiro, é um número, então vai ser um inteiro, tá? Eu não vou permitir nulos. Eu não posso permitir que um produto tenha um código nulo, certo? E eu vou definir essa chave como primária. Essa chavinha aí indica que é uma chave primária. O que é chave primária? Eu estou dizendo assim, ó, esse código ele vai ser único, não pode se repetir. Eu estou falando isso para o banco de dados, então se eu tentar cadastrar 2 produtos com o mesmo código, ele não vai deixar, tá? Isso é muito importante. Então aqui eu já estou mandando ele salvar, eu não terminei ainda, então eu vou chamar produtos, ó, o nome da tabela. Olha lá, tabela produtos. Tem um código. Vamos continuar. Então, o código, o nome do produto, o nome ele vai ser um varchar, que é uma string, ou seja, um texto. Tamanho aqui, o 50 é o tamanho, até 50 caracteres ele suporta. E o preço. O preço eu vou selecionar como... Ele tem um tipo aqui, ó, isso aqui são os tipos de dados. Ele tem um tipo aqui, money, vamos ver. Money aqui, ó, money. Então, olha, aqui eu vou permitir nulo aqui também, só a chave primária aqui não. Eu estou criando um banco de dados SQL Server. Ele tem aqui uma característica interessante, que nesse campo aqui, ó, eu vou definir aqui, ó, você está vendo essa especificação, Identity Specification? Ele está falando is identity? No, eu vou falar assim que ele é, seja yes.
O que significa isso? Isso eu estou tornando esse campo auto-incremental. Com isso, eu estou falando para o banco de dados, olha, esse campo aí, eu quero que ele seja incrementado automaticamente por você. Ó, de 1 em 1 e vai começar no 1. Então, eu não vou me preocupar mais com esse campo. Isso aí, quando eu faço isso, eu falo, banco de dados, esse campo é com você. Você vai controlar, eu só vou falar para você. Ele começa com 1 e vai de 1 em 1. Então, vocês vão ver aqui na aplicação, quando eu iniciar o código, vocês vão ver que eu não vou me preocupar em mandar gravar esse campo. Por quê? O banco de dados vai fazer isso para mim automaticamente, vai gerar, vai incrementar. Ele chama auto-incremental. Então já posso salvar a minha tabela, certo? Tá? Então, ó, eu criei aqui um banco de dados. O dataset aqui eu posso até apagar, certo? Vou excluir aqui o dataset que eu não vou usar. Então, olha, se eu tenho 3 campos e eu quero exibi-los, eu vou ter que ter 3 controles, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou incluir 3 controles. Então, vamos voltar aqui na Toolbox, ó. Toolbox. Então, ó, a label, ela identifica, é um controle que serve para identificação. Então, eu vou 3 labels, certo? E o text box é um controle porque ele permite a edição, ou seja, ele permite o foco, né? E permite que o usuário interaja digitando valores. Então eu vou usar esse campo aqui, ó, para exibir o código, para exibir o nome, para exibir o preço, certo? Além disso, eu vou usar um controle que é um grid, o Data Grid View. Esse controle é um grid. O que ele faz? Ele exibe os dados no formato de linhas e colunas. Isso é muito interessante porque te dá uma visão geral dos dados. Então eu vou aqui exibi-lo, vou dimensioná-lo aqui, né? Deixa eu subir um pouco isso aqui, que eu vou precisar de espaço aqui. Então o código vai ser numérico, vai começar do 1, então eu não preciso de muito tamanho. O nome, 50, eu vou aumentar um pouco, né? E o preço, tá bom. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero executar 4 operações: exibir, incluir, alterar e excluir. Então eu preciso de botões. Então, os buttons, eles servem para essa finalidade. Ou seja, são botões de comando que permitem o usuário clicar e executar uma tarefa. Então vamos lá. O 2, o 3, note que o visual, e o 4. Pronto. Ó, eu posso formatar, né, os controles. Tá vendo aqui o formato? Posso alinhar a esquerda no centro, posso fazer do mesmo tamanho, né, a largura, a altura, ambos. Posso fazer o espaçamento horizontal, vertical, centralizar no formulário, ordenar, trazer para frente e para trás. E posso, depois que fazer isso, é bom eu bloquear os controles para acidentalmente eu não movê-los. Então, aqui é uma prática muito interessante você aprender desde o início. Quando você selecionar um controle, você tem acesso às propriedades dele. Ele tem muitas propriedades, mas geralmente aqui, ó, numa label, eu trabalho com o nome dele para identificar. Label, geralmente, tem gente que não dá nome, não, mas é muito bom você aprender a dar um nome que vai identificar aquele controle. Então aqui eu vou vou usar para identificar o código. Então, ó, o label código, né? O label nome e o label preço. Vou voltar aqui, eu fiz aqui, além dessa propriedade, eu vou alterar a propriedade texto dela, né, o text. Então aqui eu vou exibir a palavra código.
o texto, o código. Aqui, o nome. E aqui, o preço. Certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já vou aproveitar e alterar o name e o texto. Então aqui, ó, como eu disse, a gente procura. Não é uma regra geral, tá? Mas eu, pessoalmente, procuro usar os primeiros 3 ou 4 caracteres dando uma indicação de que controle estou usando. Olha, text box eu costumo usar txt, código é o nome. Aqui ele não tem nada, então eu só vou alterar o nome. Aqui, ó, txt nome, txt preço. Note que eu não estou usando a acentuação aqui para facilitar o meu trabalho. No button é a mesma coisa. Eu vou selecionar. Então lembre-se, button btn de button. Então exibir. O botão exibir, ele vai ter o texto exibir. Poderia carregar, selecionar, né? O botão incluir vai ter um name btn incluir. O botão, terceiro botão, né, btn alterar e o texto alterar. O botão 4 vai ser o texto deletar. E aqui o btn deletar. E o meu grid view eu vou colocar aqui, ó, data grid view eu coloco grid view produtos, certo? Então, olha, se eu quiser eu posso trazer meu controle mais para baixo, né? Se eu quiser aumentar aqui também posso. Então eu não vou falar aqui sobre algumas outras propriedades do formulário, senão eu vou me alongar muito na videoaula. Então o objetivo não é esse, né? Então vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Você pode selecionar os controles e tal. Então olha, tá aqui, como eu falei, eu vou bloquear os controles. Bom, agora se eu quiser tentar mover, não consigo. Então, por questão de segurança. Então o que eu tenho? Eu tenho um esqueleto aqui de formulário e o meu banco de dados vazio. Tá? Agora vamos falar do app-config. Quando eu gerei meu banco de dados, através aqui do visual do assistente, note que ele criou aqui no app-config, ó, eu posso também esconder as guias, fica mais fácil visualizar. Então vamos esconder as guias aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Existe uma seção no arquivo app-config, que é o arquivo de configuração do projeto, chamado Connection Strings. Aqui, olha, ele colocou para mim string de conexão, ou seja, que é o caminho do meu banco de dados. Isso eu vou precisar para fazer conexão com o banco de dados. Então, eu já tenho no meu app-config. Então, eu tenho, ó, stock demo mais settings stock demo connection string, certo? Então, eu vou salvar, vou voltar aqui ativar minhas guias, né? E verificar o meu formulário. Então, nessa primeira videoaula, eu criei o banco de dados, né? A tabela produtos, com o código, nome e preço. Espera um pouquinho aqui, ó. Quando você clica agora na tabela produtos, eu posso, se eu quiser alterar, abrir a definição da tabela, né? Certo? Posso também se eu quiser, ó, show table data, ele vai exibir os dados da tabela. Então, ó, não tenho nada. Eu vou cadastrar um aqui para você. Ó. Vamos colocar aqui, ó, caderno. Perceba que eu não vou digitar nada no código.
preço. Vamos pôr 1. O caderno está muito barato, né? Vamos pôr 2,50. Olha lá. Ele automaticamente atribuiu o número 1 para o código, porque eu defini lá no banco de dados que ele era auto-incremental, ou seja, era um campo do tipo identity, certo? Pô, deixa eu arrumar aqui. 2,50. Opa, 2. Então, deixa eu salvar aqui. Então aqui, olha, para encerrar essa videoaula, vamos mostrar aqui o nosso projeto. Então, está aqui criado o meu projeto, pelo menos a estrutura dele. O banco de dados, a tabela, eu já tenho um registro na tabela. O meu formulário, tá? O meu banco de dados. E na próxima aula eu vou mostrar como fazer, implementar as funcionalidades. Porque se eu executar agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter a aplicação, mas se eu clicar nos botões não vai acontecer nada. Tá vendo? Eu não tenho nada, eu não consigo exibir. E eu já tenho uma informação no banco de dados. Então eu tenho que acessar esse banco de dados e exibir essa informação aqui. Né? Eu tenho que ir lá, pegar os dados que estão aqui, ó. Esses dados que estão aqui, deixa eu... Tá? E vim aqui no formulário e exibir aqui. Então, é isso que eu vou mostrar na próxima videoaula. Então, apenas para você ter uma noção, eu vou falar da Adonet, tá? Quais são os passos básicos. Então, nessa videoaula, ela foi uma introdução onde eu mostrei basicamente os fundamentos, né, de como criar uma aplicação no Visual Basic 2008 Express Edition. Então, eu espero você na próxima videoaula. Até lá!